Você se permite sentir? O que você sente? Até quando você vai acusar alguém daquilo que você sentiu? Até quando você vai não olhar para um sentimento que está palpitando no seu peito? Até quando você vai achar que é amor quando é ódio? Até quando você vai achar que é felicidade enquanto é angústia? Você sabe o que você sente? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vem pro divã. Eu gosto muito de trabalhar na psicanálise com as coisas que a gente sente. Todo sentimento é válido. A gente valida todo sentimento. E eu percebo que faz muita falta quando a gente é adulto. A gente, de fato, não aprendeu a sentir. E quando a gente se torna adulto, fica muito difícil entender o que a gente está sentindo diante das relações. Eu percebo adultos hoje no consultório em que o sentimento foi muito renegado na infância. Principalmente os sentimentos negativos de tristeza, raiva, agressividade, eles foram muito reprimidos. E aí a pessoa passou a não olhar para eles. É como se eles não existissem. É como se a pessoa não conseguisse acessar nenhum sentimento negativo. E aí tá um grande desafio que a gente tem que trabalhar na psicanálise. Parar e entender o que a gente sente diante de determinada situação ou diante de determinada pessoa, linkar esse mesmo tipo de sentimento com situações anteriores, fazer essa relação, ver o que tem de parecido, o que afeta, é muito importante. A gente tende a racionalizar os sentimentos. Então, várias vezes, quando eu questiono o que você está sentindo, a pessoa me traz um discurso racional. Ah, então eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa é uma dica muito legal. Quando você passar por uma situação que te afete, e aí essa afetação a gente pode entender tanto positiva quanto negativamente, observa o que você sentiu. Foi raiva, foi angústia, foi tristeza, foi felicidade, foi prazer. Sim, muitas vezes a gente passa por situações extremamente desagradáveis e sente prazer. O que está por trás disso? O que você aprendeu que é prazer? O que você aprendeu que é amor? O que você aprendeu que é ódio? E além disso, ainda tem um outro tabu dos sentimentos, que são chamados os sentimentos baixos, que são os sentimentos errados, que são os sentimentos inapropriados. Pois é, seja o nome que for, socialmente eles são reprimidos. E aí o que a gente faz? Reprime porque aprendeu assim. Mas calma, tem jeito. Eu gosto de dizer que não existe sentimento certo nem sentimento errado. Vamos lá, pega aquela culpa agora e já prepara o saco de lixo. Vamos lá? Preparou? Não dá pra gente se culpar pelo que a gente sente. A gente não tem culpa de sentir tesão, a gente não tem culpa de sentir amor, a gente não tem culpa de sentir ódio, a gente não tem culpa de sentir raiva, a gente não tem culpa de sentir felicidade, a gente não tem culpa de sentir alegria. E por aí vai. Eu poderia passar aqui horas enumerando sentimentos. E ter repertório para falar dos sentimentos é outra chave. A gente tende a reduzir demais. Muitas vezes a gente não consegue dar nome para os sentimentos, a gente não consegue nem definir aquilo que tá na gente ou o que é aquilo. Muita gente nomeia a angústia como um troço aqui, para você ver como a gente ainda é tipo o homem das cavernas em relação aos sentimentos. O pessoal da comunicação não violenta trabalha muito que as pessoas digam o que sentem diante de determinada situação. E é algo também que eu gosto muito de trabalhar no consultório. Às vezes, numa discussão ou numa conversa, a gente quer se posicionar e acaba acusando as outras pessoas, quando no final a gente está tentando falar do que a gente sente. É muito difícil, gera muita confusão, principalmente nos relacionamentos, sejam eles quais forem. As pessoas acusam na tentativa de dizer o que sentem. Isso é uma grande chave para a gente pensar o quanto esse sentimento foi reprimido, ou o quanto o indivíduo passou por uma não aprovação ou uma não validação do sentir. Eu ataco, eu agrido o outro para conseguir falar do que eu sinto, porque eu não tô autorizado. É quase como se o indivíduo tivesse que travar uma batalha para falar daquilo que sente. E de que forma ele trava essa batalha? Brigando. A comunicação não violenta entra de forma muito eficaz nesse ponto, quando a gente começa a trabalhar o que a gente sente e a gente começa a expor pro outro a forma como a gente sentiu daquilo que ele fez. Muda a chave, muda a forma de se relacionar e tira toda a culpa do outro pela forma como você se sentiu. A atitude do outro gerou tal sentimento. E aí é muito diferente do você fez isso comigo, do
eu me senti dessa forma quando você agiu da seguinte maneira. Percebe? Esse é um ponto que traz muita maturidade e até a gente assumir a nossa autonomia do sentimento e não culpar o outro por aquilo que a gente sentiu, por aquilo que é nosso. Seja amor, indiferença, raiva, alegria, se nos afetou e nos afetou dessa forma, é porque esse conteúdo é nosso, é porque isso é meu. Assumir o que é seu pode te transformar. Só que a gente vive acusando o outro, colocando no outro os nossos desejos, os nossos medos e até o que a gente sente. Você sabe dar nome para os sentimentos? Todas essas são reflexões extremamente importantes e que a gente pode trabalhar no setting psicanalítico. O processo terapêutico vai passar por tudo isso, vai passar pelos sentimentos, pelas situações, pelo que aquilo gera na gente. E se você ficou com vontade de entender um pouquinho mais de como tá a bagunça de sentimento aí, entre em contato comigo, me manda uma inbox, vamos conversar. A primeira consulta é gratuita e a gente fala sobre valores, porque cada caso é um caso e o dinheiro para psicanálise vai para além. E aí, bora pro divã?